Se você reparar bem em toda a Vila da Folha, mesmo com dezenas de genins, o Sasuke no clássico era praticamente um dos únicos dos 12 de Konoha, que usava técnicas do elemento raio e do elemento fogo. Nenhum outro personagem, como Neji, Hinata, Shikamaru, Kiba, Ino, Shoji, usava algum tipo elemental específico em toda a série. E olha que só estamos falando dos 5 elementos, que são a base do próprio sistema de chakra de Naruto. Isso chega a ser até estranho pra caramba, e existe uma explicação por trás disso que vale a pena você entender. Quando o Kishimoto criou os 12 de Konoha, ele não pensou nesses personagens como usuários de elemento. Ele pensou neles como representantes de seus clãs. Cada um deles carrega uma técnica secreta da sua própria família. Os Nara, por exemplo, possuem a possessão das sombras. Os Akimichi possuem a expansão. Os Yamanaka têm a transferência de mente. Os Aburame possuem o controle sobre os insetos. Já os Hyuga possuem o punho suave. Nenhuma dessas habilidades nasce de fogo, água, raio, vento ou terra. E isso não é por acaso. Pensa comigo. Se todo clã tivesse um tipo de elemento fixo, a série iria parecer o mundo de Avatar, onde tudo gira em torno de dominar um elemento específico. Naruto não é isso. Os ninjas da série têm identidades ligadas às suas famílias, não a um elemento específico. E aqui entra um ponto que pouca gente repara. Os 5 elementos como pilar central do sistema de poder são, na verdade, uma ideia que só aparece formalizada bem no meio da história. Lá na Floresta da Morte, quando Orochimaru sela o chakra da 9 caudas, aparecem símbolos na mão dele, como fogo, água, terra, madeira. Não aparece nada de vento ou algo do tipo. E se você reparar bem, quando Sasuke e Kakashi usam o Chidori e Haikiri na parte 1, ninguém chama isso de jutsu estilo raio. A explicação na época dada para isso era sobre concentrar o chakra na mão e se mover rápido. Só depois de algum tempo, a série passa a tratar isso como elemento raio. Ou seja, o conceito dos 5 elementos como estrutura do poder shinobi foi encaixado muito depois. Já não estava pronto desde o início, e justamente por isso que só o Naruto ganha uma transformação elemental nova na série, o estilo vento. Isso acontece bem no momento em que essa ideia começa a ficar clara no anime. Mas beleza, essa é a explicação do bastidor. E dentro da própria história do anime dá pra justificar também, já que aprender uma transformação do estilo natureza não é nem um pouco fácil. O próprio Naruto teve que treinar de forma insana para dominar o estilo vento, e também precisou criar um exército de clones das sombras, só para multiplicar horas de treino. E mesmo assim, quase não conseguiu. Isso mostra que para dominar um elemento do zero exige tempo, e a maioria dos genins simplesmente não tem esse tempo. Quando você é uma criança nascida num clã tradicional da Folha, o caminho mais óbvio é aprender a técnica da sua família, que já vem sendo passada de geração em geração, com métodos prontos para acelerar o aprendizado. Não é algo genético, tipo alguma Kekkei Genkai, mas os clãs claramente têm formas de facilitar esse repasse. O Sasuke é diferente porque o jutsu do clã dele, Bola de Fogo, já é em si uma transformação elemental. O seu pai Fugaku cobrava que ele aprendesse esse jutsu para provar que era digno do clã Uchiha. E o Sasuke, sendo um prodígio, dominava isso ainda criança, tanto que o Kakashi se surpreendeu quando o Sasuke usou esse jutsu. Ele ainda desenvolveu o Chidori, que acabou virando sua marca registrada, um jutsu de raio absurdamente difícil de aprender, que só funciona porque ele acabou copiando a velocidade do Rock Lee para conseguir usar a técnica. Claro que o Sasuke tinha inclinação genética, tinha um talento absurdo, mas também teve muito treino sério envolvido. Só que isso ainda não explica tudo, porque no Shippuden, anos depois, com os 12 de Konoha já formado por Jonin e quase Jonin, ninguém além do Naruto aprendeu algum elemento novo. E aí que entra a equipe da areia como contraponto interessante. Temari usa o estilo vento sem problema, e Gaara controla a areia através do estilo magnético, que é uma fusão entre vento e terra. Só que reparem, a Temari tinha 15 anos no exame Chunin. Ela era 3 anos mais velha que o Naruto e o Shikamaru daquela geração. Ou seja, teve muito mais tempo de maturação de chakra. E o Gaara nem conta direito, porque o poder dele vem da vontade da sua mãe morta e da presença do Shukaku, não de algum treino convencional. Fora isso, dá pra notar um padrão bem cultural. Os shinobis de outras vilas, tipo Vila da Pedra ou Vila da Névoa, parecem todos treinados no elemento típico da região. Já a Vila da Folha parece focar mais em técnicas de clã do que em algum elemento puro. Alguns personagens adultos e poderosos, como Genma, Raido, Ibiki e até o professor Iruka, também nunca foram mostrados usando transformação
informação elemental nenhuma. E olha que eles são bem mais experientes que os 12 de Konoha. Isso mostra que talvez os elementos não era algo tão comum entre os ninjas da Folha quanto parece à primeira vista, mesmo entre adultos. Existia um motivo bem mais simples para tudo isso, que é a praticidade de roteiro. Kishimoto dava um punhado de jutsus fixos para cada personagem e não expandia demais o arsenal deles, mesmo quando faria sentido narrativo. Isso acontece até com personagens gigantescos como Obito, Madara e o próprio Sasuke, mais pra frente na história. Então, os 12 de Konoha simplesmente ficou travados nos jutsus dos seus clãs, que já definiam a identidade de cada um, e acabar misturando isso com elementos complicaria demais o anime. No fim, dá pra gente imaginar coisas legais que nunca aconteceram, tipo um Shikamaru manipulando fogo para criar mais sombras, ou um Hyuga combinando o punho suave com algum elemento. Isso seria incrível e até abriria estratégias novas. Mas o modo como a série foi construída deixou o Sasuke como uma exceção proposital. Ele era o único que unia o jutsu do seu clã e elemento puro ao mesmo tempo. Tudo isso junto com seu Sharingan complementando a velocidade do Chidori.